Mateus 15, de 21 a 28. Antes da leitura desse texto, eu gostaria que você visse duas imagens que eu separei. Eu não costumo colocar imagens em mensagem. Quem lembra dessa senhora aí, levante o braço. Muito bem. Mas com certeza não lembro do nome dela. O nome dela é Maria Jerônima. Essa cena já tem 12 anos. Isto foi em 2007, lá na cidade de Franca, em São Paulo. Cidade de Franca, onde fica a igreja do Paulo Júnior, não é? Meus irmãos, essa senhora, ela não sabia nadar, mas o seu filho caiu num bueiro, e aí há uma construção ali, inacabada, deteriorada, não sei, com muitos vergalhões dentro daquele bueiro. Mas ela se joga ali, porque seu filho, Gabriel, de 7 anos, tinha caído ali, dentro d'água. Eu nunca vou esquecer essa cena. Eu me lembro desse dia como se fosse hoje. Desespero dessa senhora. Ela foi socorrida depois pelas pessoas, mas ela salvou o seu filho. A outra imagem, quem nos acompanha viu que nós colocamos muitas vezes essa imagem. Na semana passada, em comemoração ao Dia das Mães, a primeira vez que eu vi essa imagem na internet, eu disse, aí é minha mãe. E certamente você deve ter tido a mesma impressão que eu. Ali tem 2 filhos sentados na mesa esperando a comida. A comida é o coração. A mãe tirou o seu próprio coração. Você vê ali à esquerda da mãe, uma parte em branco, ela tirou o coração para oferecer aos seus filhos. Eu acredito que essa imagem identifica as mães de cada um de vocês. Mas quando eu vi isso, eu disse, Dona Rita, está ali. Ela ontem foi homenageada no casamento de uma sobrinha minha lá em Pernambuco. Um casamento muito badalado. Esse meu irmão quis promover algo muito grande para sua filha. Ela é médica, a caçula da família. E ela fez uma homenagem tremenda à minha mãe. Ainda estou muito emocionado. O buquê dela tinha a imagem, a fotografia de minha mãe. Eu acho que ninguém esperava isso. Foi uma coisa extraordinária. Nós estamos no mês da família e eu pensei em falar nesse texto por conta disso. Essa é sem dúvida uma das experiências mais tremendas no ministério do Senhor Jesus Cristo. E uma das coisas mais ruins que acontece nessa vida são os problemas familiares, em especial os problemas com os filhos. Acredito que aqui nós temos pais que já ficaram alguma noite de sono, de preocupação, ansiedade com a situação dos seus filhos. Às vezes ocorre de pais perderem a noite, passar sem dormir, ansioso, preocupado com a situação dos seus filhos. E nada causa tanto sofrimento do que nós percebemos necessidade em nossa família. Às vezes problemas que nós nem imaginamos que a solução possa estar tão próxima de nós. Eu aprecio muito esse texto aqui, por isso eu escolhi para compartilhar com vocês. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu dou muitas graças a Deus por esse dom precioso que Ele concedeu às mulheres de serem mães. Mateus, capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 21. Diz assim a palavra: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom,
E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Deixa a Bíblia aberta aqui nesse texto. A intercessão de uma mãe pela sua família é de grande valor. Que privilégio ter uma mãe intercessora. A história da igreja registra o exemplo de algumas mães que foram muito abençoadas por viverem uma vida de oração pelos seus filhos. Nas escrituras também nós encontramos a exemplo de Ana, né, que intercedia por seu filho, que ainda não tinha. Ela pedia ao Senhor e clamava, fazia isso, né, com lágrimas, quebrantada, e Deus lhe concedeu a graça de ser mãe. É algo realmente maravilhoso. Deus é sensível, tem compaixão para ouvir as orações que fazemos em favor das nossas famílias, mesmo que muitas vezes nós achamos que está demorando de responder algumas coisas que nós pedimos. Mas esse texto vai nos ensinar aqui, através do exemplo desta mulher, que a perseverança na oração é recompensada pelo Senhor. É a vontade de Deus abençoar. Eu fico maravilhado com esse texto. Deus tem a sua hora de agir e devemos, portanto, esperar nele. A Bíblia diz, no versículo 21, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Então, é assim que inicia esse texto. E vai seguir trazendo a experiência desta mulher, o seu caso sendo apresentado ao Senhor, ela sendo provada na sua fé, sendo atendida. Deus foi glorificado por realizar esta obra tão gloriosa. E o exemplo aqui trazido traz grandes lições para todos nós. A Bíblia diz que Jesus tinha se retirado para essa região. Ele estava na Galileia e realizava grandes obras, mas Cristo não foi prometido apenas, note bem, apenas para um povo em especial, apesar daquilo que ele coloca aqui. Quando Deus chamou Abraão, disse que através de Abraão, por meio dele, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Começar por Israel, pelas ovelhas perdidas da casa de Israel, não foi o fim, mas foi o meio que o Senhor utilizou. E depois ele sai aqui desse contexto e vai para essa região gentílica, região de gentios, de pessoas que estavam, por assim dizer, mais distantes do Senhor. Haviam se desviado do caminho do Senhor. Muitos desses gentios, muitos eram judeus, mas que tinham se desviado por conta lá no cativeiro. Eles deixaram
os costumes santos e se misturaram com outros povos pagãos, adquiriram a sua cultura. Não era o caso dessa mulher, ela era cananeia, ela era totalmente distante do Senhor. Lembra vocês quando Deus introduziu o seu povo, ordenou para o seu povo conquistar a terra prometida? Entre os moradores da terra estavam cananeus, e sabemos qual foi a ordem que o Senhor deu para que não se misturasse com aquelas pessoas, porque eram originalmente idólatras. Aquela mulher era dessa região, mas Jesus se dirige para ali também, porque por meio de Cristo todas as nações da terra seriam abençoadas. O Salmo 96, que tanto cantamos aqui, declara: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor. O que Jesus faz aqui é justamente aquilo que ele diz adiante: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Havia ali, naquela região, entre tantas famílias, esta mulher que estava com esse sério problema e precisava ser acudida. E Jesus está agora na sua incursão, no seu ministério nessa terra. E veja o que acontece, versículo 22. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Aqui estava uma mulher. Lá em Marcos vai dizer que ela tinha uma filhinha. Aqui diz uma filha. E tudo indica que era bem nova. Era uma menina. E que ela era muitas vezes possuída por um espírito maligno, por demônios. Diz o texto que era um espírito imundo. Todo demônio, toda ação maligna, ela é imunda, ela é impura. Mas talvez, nesse caso aqui, era algo terrível. O sofrimento daquela mãe. Esse espírito talvez agia de forma a manifestar-se de forma imoral com aquela menina. Você imagina a tristeza e o sofrimento daquela mãe. Demônios são anjos caídos que habitam muitas vezes nos incrédulos, nas pessoas que não confiam as suas vidas. Aquele que a Bíblia chama de valente, do mais valente, que é Cristo Jesus, o Senhor. Então, estão abertas muitas vezes a investidas do maligno, e Satanás tem trabalhado fortemente na vida das famílias. A palavra de Deus vai registrar outros episódios. Um pai que chega ao Senhor Jesus Cristo suplicando a Ele que curasse o seu filho, libertasse o seu filho, que também era atacado muitas vezes por Satanás, e ele o jogava na água e no fogo. Na verdade, Satanás queria matar aquele menino, e ele vai até o Senhor Jesus Cristo e roga e suplica, de forma à semelhança dessa mulher aqui, humilde, quebrantado, pede ao Senhor Jesus Cristo que, se ele pudesse, fizesse alguma coisa por aquele pai. Problema de um filho, problema de uma filha, é problema dos seus pais. E por isso que aquela mãe chega diante do Senhor Jesus Cristo, dizendo: Senhor, tenha compaixão de mim. Todos que são pais aqui sabem o tremendo sofrimento que passamos quando sabemos que os nossos filhos não estão bem. Então aqui estava uma filhinha, uma menina que não estava bem, porque estava sendo atacada por Satanás. Satanás, ele é sujo. Ele investe contra as famílias desde o princípio da criação. O livro de Marcos, capítulo 5, Mateus também registra, Lucas, todos os três evangelhos sinóticos, um rapaz da terra de Gadara, que ele era atacado, diz a Bíblia, por uma legião de demônios.
Eram milhares de demônios que possuíam aquele rapaz. E a Bíblia diz que ninguém podia detê-lo. Ele era amarrado com correntes, soltava. Ninguém. Ele causava terror por onde andava. E diz a Bíblia que ele habitava no cemitério. Ele vivia nu, se cortando. Era algo terrível. Ele gritava durante as noites. Satanás tinha possuído aquele rapaz e tinha a intenção de matá-lo. Graças a Deus, ele teve a oportunidade de se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E Jesus expulsa aquela legião de demônios. A legião é uma figura, é uma expressão dada para uma quantidade de soldados. E quando havia guerras que chegava uma legião de soldados, era um poder destruidor tremendo, porque vinha totalmente equipado, totalmente preparado, com toda a hierarquia do exército, com poder destruidor. E nós sabemos que Satanás tem esse interesse, como tem interesse os falsos mestres, os falsos pastores, de destruir, como diz Jesus lá em João capítulo 10, quando diz lá que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Ele não está se referindo diretamente a Satanás, mas Satanás faz isso mesmo. Ele tem essa intenção de destruir. E era isso que ele queria fazer na família desta mulher. Aquela irmã, aquela senhora estava com seu coração partido por conta da situação da sua filhinha. E certamente ela já tinha procurado solução na sua própria tradição religiosa, talvez. O texto não diz isso, mas ela já tinha procurado de alguma forma cura para sua filhinha e não tinha encontrado. E ela ouviu falar de Jesus. Diz aqui o texto, no versículo de Marcos, abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, nós vamos ler juntos Mateus com Marcos, porque há alguns detalhes importantes. Diz o versículo 25, Marcos 7, 25. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos seus pés. Então aqui está o texto dizendo que ela tinha ouvido falar de Jesus. E ela tinha muita vontade de ver a sua filhinha aliviada, curada, liberta daquela situação em que ela se encontrava. Porque não via esperança, até que ela ouviu falar do Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que aqui nós temos também, não apenas mulheres, mas pais, pessoas que têm problema na sua família. E alguns têm mais de um problema. E talvez alguns não estejam com tanta convicção de que o Senhor irá resolver o seu problema. Esse texto nos enche de esperança, na graça, na misericórdia e na compaixão do Senhor. Você que talvez também tem vivido ansioso, ansiosa, preocupada com a situação da sua casa, da sua família, olhemos com o coração quebrantado para esse texto, na esperança de que o Senhor gere em nós a fé, a confiança que tanto necessitamos para crer que Ele vai agir em nosso favor. A Bíblia diz no verso 23 que Jesus, quando ela clamou ao Senhor Jesus, a Bíblia diz que ela se prostrou diante dele. A Bíblia diz que ele não respondeu palavra. Além do problema, essa mulher aqui contempla agora essa reação inicial do Senhor Jesus Cristo, que foi o seu silêncio. No Salmo 13,
Veja o que diz o Salmo 13, é um dos salmos que muito aprecio. Fala de oração, fala de fé. E eu pergunto, quem nunca se viu numa situação dessa? De Deus parece que não está ouvindo. Salmo 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, veja que maravilha, confio na tua graça, regozijes o meu coração, na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Jesus inicialmente tornou a coisa aparentemente mais difícil para aquela mulher, quando diz a Bíblia que ele não lhe respondeu palavra, ele ficou em silêncio. E isso certamente é uma grande provação para qualquer pessoa. Mas não apenas esse obstáculo. Ela tinha um obstáculo, note bem, terrível, de ser cananeia, digamos, de uma raça que estava sendo colocada à margem. Havia preconceito, e nós vamos ver aqui nesse mesmo versículo, em relação àquela mulher. Não da parte do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas. Mas veja o que diz a continuação do versículo 23. Os seus discípulos, aproximando, rogaram-lhe, despede, ela vem clamando atrás de nós. Em outras palavras, manda essa mulher ir embora. Despede ela. Essa era uma grande dificuldade. A religião dela era voltada mais para a questão da idolatria. Embora nesse momento o Espírito Santo já estava trabalhando na vida dessa mulher, já estava ali trazendo convencimento, convertendo ao Senhor. Mas na sua cultura os cananeus eram totalmente idólatras. Tinha todo esse obstáculo totalmente diferente do povo de Deus, como se mostra no Antigo Testamento. Lamentavelmente, muitas vezes esse povo se desviou, mas era um povo que conhecia o único Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Mas os cananeus, os demais, adoravam muitas divindades pagãs, que deuses não eram. E o Senhor disse que o seu povo não se misturasse com essas pessoas. Aqui, o texto vai dizer que ele manda, Senhor, vai, despede essa mulher logo, porque ela está aqui atrás de nós. Grande e terrível situação. Jesus, meus irmãos, responde para esses homens. Versículo 24. Mas Jesus respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele ainda diz mais, depois que essa mulher fala para ele, né, dizendo: Senhor, versículo 25, socorre-me. Veja o que Jesus diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Que coisa! Aqui entra um tema importante e difícil das Escrituras, que é o tema, né, da eleição. O Senhor Jesus Cristo mostra, né, aqui algo que você precisa compreender à luz do todo das Escrituras. Note bem, nós já dissemos isso na introdução, que na agenda do Senhor Jesus Cristo, não é, cada coisa tem a sua hora. Então ele veio
A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mas inicialmente para a casa de Israel. Não foi a sua finalidade, mas foi o meio que ele utilizou-se para chegar primeiramente ali. E depois ele vai alcançar esses outros povos, como nós vemos aqui. Lembremos, né, que ele também alcança através da sua igreja, quando ele diz, ide por todo o mundo, e a sua igreja começa a cumprir isso. Nós temos visto isso nas pregações no livro de Atos, que a missão da igreja, a começar de Jerusalém, é para a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas Jesus aqui, com estas palavras, está provando aquela mulher. E quando ele diz essas coisas, meus irmãos, ele experimenta aqui um testemunho glorioso de perseverança na busca de uma solução. Veja o que a mulher diz após a resposta do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero voltar ao verso 25, quando ela diz o texto que ela veio e adorou. Marcos diz que ela se prostrou. Adorar o Senhor significa se prostrar, uma atitude de quebrantamento, de humildade. E ela diz, Senhor, socorre-me. Ela não diz, Senhor, socorre a minha filha. Ela diz, socorre-me. Volta a dizer, o problema de uma filha, o problema de um filho, o problema da família, é um problema dos pais, é um problema do pai, é um problema da mãe. Por isso que ela se dirige assim. Ó Deus, quando eu sei de dificuldades com os meus filhos, eu clamo a Deus pela minha vida, inicialmente. Até por conta de que, às vezes, por algum ato de negligência da nossa parte mesmo, os nossos filhos passam por dificuldades. Então começa por aqui, a intercessão por nós mesmos. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, socorre-me. É isso que essa mulher faz. E quando o Senhor Jesus Cristo diz isso, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela dá uma resposta aqui tremenda. Veja aí a resposta dela, verso 27. Ela contudo replicou, sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela não desanimou diante dessa palavra do Senhor Jesus Cristo. Primeiro diz a Bíblia que ele não a escutou. Ele não disse nada a ela, quando ela inicialmente fez a súplica a ele. E aqueles obstáculos todos, e agora chega ela diante do Senhor Jesus Cristo, Senhor, socorre-me, prostrada aos pés de Cristo. E Jesus dá essa resposta. Ela diz, Senhor, os cachorrinhos ficam na mesa dos seus donos. Quem tem cachorrinho doméstico sabe que é assim, esperando cair uma migalha. Ela está com essas palavras dizendo, sim, Senhor, eu não sou digna, eu não sou merecedora, eu não sou da casa de Israel, eu sou de uma terra idólatra, eu tenho tradição idólatra, eu sou completamente indigna da tua misericórdia, da tua compaixão. Mas eu venho a ti, porque és o único que pode dar solução ao meu problema, és o único que pode resolver. Certamente, como disse anteriormente, ela já tinha talvez batido outras portas sem encontrar qualquer solução. Diante de Cristo, ela reconhece aqui que não tinha qualquer mérito. É uma atitude salvadora, quando a pessoa chega diante de Cristo e reconhece que não é merecedor de coisa alguma. Nós não merecemos nem o copo d'água que bebemos hoje. Mas a salvação, então, ninguém merece. Ela vem pela graça e pela misericórdia do Senhor. Ela reconhece aqui que Cristo poderia resolver o seu problema. Ela tinha ouvido falar do Senhor Jesus. Certamente ela conhecia muito pouco ainda do Senhor Jesus Cristo, mas foi o suficiente para ela vir de forma persistente, perseverante,
quebrantada, humilde. A Bíblia diz que ela se prostra, ela reconhece não ter qualquer merecimento, ela não se ofende pelo fato de o Senhor Jesus Cristo ter tratado ela como se fosse uma cadela, uma cachorrinha. Não, ela não se ofende disso, mas humildemente se prostra diante do Senhor Jesus Cristo, clamando a Ele, mostrando a sua total dependência do Senhor. A fé salvadora está totalmente ilustrada aqui no ato, na maneira dessa mãe reagir diante do Senhor Jesus Cristo. Ela pede ao Senhor Jesus Cristo de forma penitente, quebrantada, humilhada: tem misericórdia de mim, eu não mereço, tem compaixão de mim, Senhor, eu não sou digna, eu não sou aí do teu povo, mas o Senhor, assim como os cachorrinhos às vezes ficam esperando cair uma migalha, né? Eu espero na tua graça, eu espero no teu amor, eu espero na tua compaixão e na tua misericórdia. Não há na face da terra homem algum, ser humano nenhum, que mereça da parte de Deus qualquer coisa que seja. Tudo que nós recebemos da parte de Deus é por sua bondade, é por sua misericórdia, em especial a salvação, porque por natureza nós somos pecadores, somos rebeldes por natureza, somos filhos da ira, mas Deus, com o grande amor com que Ele nos amou, nos enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, para nos substituir naquela morte tremenda lá na cruz do Calvário, da qual todos nós éramos merecedores por sermos pecador. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas Ele tomou sobre si os nossos pecados e provou a nossa morte por nós, intercedeu lá na cruz, nos substituiu. Isso é graça. Essa senhora está aqui pedindo, clamando pela sua filha com base nisso, na graça. Ela não reconhecia-se merecedora de Cristo, da sua intervenção em favor da sua filha. Por isso ela disse: eu fico aqui, Senhor, persistentemente esperando, assim como um cachorrinho espera cair uma migalha do seu dono. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. A Bíblia diz aqui que ela disse: Senhor, socorre-me. Ela trata Jesus Cristo como Senhor, e olha que ele ainda não tinha ido à cruz. Paulo diz que Deus, não julgando ser, o Senhor Jesus Cristo não julgando ser igual a Deus, si mesmo se humilhou, assumindo a forma humana, tornando-se servo, sendo fiel até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus Cristo dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Isso ainda não tinha acontecido aqui, mas ela já declara que Ele é Senhor. E Paulo diz em Romanos 10, 9, que se nós confessarmos com a nossa boca e crermos com o nosso coração que Jesus Cristo é o Senhor, nós seremos salvos. Ela faz essa confissão aqui, e veja a reação do Senhor Jesus Cristo para aquela mulher na nossa conclusão aqui, versículo 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina a alegria daquela mulher. Não sei, a Bíblia não diz por quanto tempo aquele problema perdurou, mas ele teve fim nesse dia em que ela se encontrou com o Senhor Jesus Cristo. E a fé dela foi elogiada. É uma fé bonita, porque foi uma fé manifestada de forma correta. Note bem, ela foi persistente. A fé salvadora é assim. Ela não desanima diante dos obstáculos. A graça que o Senhor nos dá para crer
Ele também nos dá para a gente perseverar. Essa mulher aqui não desanimou diante de todos os obstáculos que tinha na sua vida. Então ela foi de forma correta, persistente. Ela foi de forma penitente, quebrantada, humilhada, reconhecendo-se indigna. Esta é a fé salvadora. Quando a pessoa chega diante de Cristo, à semelhança do pródigo, chegou diante do Pai e disse: Pai, não sou digno de ser tratado como os teus filhos. É assim que o homem alcança a salvação por meio de Cristo Jesus, quando ele chega diante de Deus, dizendo que nada tem para oferecer. Esta mulher aqui recebe esta graça, manifesta essa fé correta. Não apenas dizer: eu acredito em Deus, eu creio em Deus, eu também sou filho. Não, você já chegou diante dele, dizendo-se: eu sou indigna, eu não mereço nada, muito menos a tua salvação. Ele há de manifestar a sua graça salvadora em seu favor. Faça assim, mas faça a pessoa certa, é Cristo. Ela fez de maneira correta e a pessoa certa, Jesus. Pedro diz em Atos 4,12 que em nenhum outro há salvação. Não existe outro nome a ser dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. O Salvador é Cristo. Eu sei que vocês mães, vocês pais, gostariam de dar boas coisas para os seus filhos. Uma saúde melhor para os seus filhos. Estudos melhores para os seus filhos. Condição material melhor para os seus filhos. É bom isso. Mas talvez vocês não possam dar isso. Mas há uma coisa, a exemplo dessa mulher, que você pode dar. Você pode interceder. Você pode orar pelos seus filhos. Isto é de grande valor. Talvez os seus filhos estejam desinteressados com as coisas de Deus. Talvez seus filhos não estão interessados nas coisas santas. Não têm interesse no Evangelho, nem igreja. Olha o exemplo desta mãe aqui. Humildemente, considere a sua situação em oração diante do Senhor. Oração perseverante. No texto do momento de intercessão e gratidão hoje, foi lido Mateus 7. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dará coisas boas. E essas boas sabemos que é sobretudo as bênçãos espirituais que Ele tem para as famílias. Está escrito: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aquela mãe muito sofreu por causa da sua filhinha. Eu quero encerrar dizendo que Cristo mais ainda sofreu por causa de cada um de nós, dos seus filhos também. Aquela mãe tinha um sério problema, muito difícil. Era realmente uma cruz para ela carregar. Mas nós sabemos que a mais pesada foi a cruz de Cristo. E Ele fez também para dar vida aos seus filhos. Fazer de cada um de nós novas criaturas. Nos transformar. Assim como aquela filhinha foi totalmente transformada, liberta. Ele veio para libertar os cativos. A Bíblia diz que Ele é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus, na sua infinita graça, esteja trazendo salvação às nossas famílias, para o louvor da sua glória. Amém.